experiência é insubstituível. Claro, não é qualquer experiência. O que nós estamos falando agora é que nós temos a palavra de Deus, as Escrituras, a nossa fonte da verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho, luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é a verdade final sobre qualquer tema importante nesta terra. Então, é a verdade. Então, agora, ter a verdade sem ter experiência, a gente classifica isso com uma palavra conhecida: religião. Ter experiência sem ter a palavra, nós podemos dar um outro nome, talvez confusão, certo? Porque tem experiências estranhas e confusas, que misturam um pouco da Bíblia e um pouco da cabeça da pessoa, um pouco do misticismo e muito até do diabo. Por isso, toda experiência, para ser autêntica, para ter autoridade de ser exemplo, precisa ser baseada na palavra. Acho que eu estou só repetindo isso, os irmãos sabem disso, mas hoje nós vivemos em dias tão estranhos, né? Que tem muita confusão. Então, a nossa experiência seja pela palavra, tá? É possível ter conhecimento sem ter experiência? Claro que é possível, claro. Imagine se eu chegasse lá na casa do Martim, e ele me convidasse para almoçar, como muitas vezes já aconteceu, né, graças a Deus. Então eu chego lá para almoçar, chego com fome. Aí quando eu chego na cozinha, o fogão sem movimento nenhum. Sabe quando a mulher limpa o fogão, põe aquela tampa de vidro e põe até aquele forrinho por cima? Ou seja, não vai sair nada dali. Aí se eu penso, está estranho aqui, né? A gente comer, não sente cheiro de nada, de comida nenhuma. Aí eu fico olhando para a cara do Martim, da Adriana, ali, e a fome pegando. Aí o Martim pergunta: você está com fome, né, cara? Ufa, claro que eu estou, né? Fala o seguinte: vai ali naquele armário, abre o armário, tem um livro grosso de receita, assim, ó. Você abre na página 253, fazendo favor. Aí eu abro, tem lá um prato especial, uma foto do prato aqui pronto, ingredientes e modo de fazer. Eu falo: e aí, Martim, o que isso tem a ver? Ele falou: não, você viu aí? Esse prato aí é maravilhoso. Eu falo: pode até ser, né? Mas isso aqui não vai me ajudar em nada agora. Por quê? Porque receita não mata a fome, não é assim? Agora, eu posso pegar aquela receita, copiar a foto, memorizar os ingredientes, memorizar o modo de fazer, e quando alguém me perguntar de tal prato, eu posso inclusive passar a informação: não, esse prato é assim, ele usa tais e tais ingredientes, e tal modo de fazer é esse, e repasso as informações, e é possível que alguém que está ouvindo compre os ingredientes e faça a comida e coma. Mas se perguntar para mim: você já fez? Você já comeu? Não. Eu tenho conhecimento, mas não tenho experiência. Percebe? Com as coisas espirituais isso pode acontecer, com grande perigo. Vou contar outro exemplo, que em algum momento da minha história aqui com a igreja já contei. Imagine se eu tivesse entrado em alguma gruta muito profunda
tudo muito escuro, e fui andando, e cheguei lá embaixo, eu escutei vozes, e descubro que ali tem uma população que vive nas trevas, que vive no escuro, e de repente eles me percebem. Na ilustração eles falavam português, né, falam a minha língua, aí eu escuto as vozes, eu grito: ei, tem gente aí? Eu falo: tem, claro que tem. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Aí a gente começa ali, né, se batendo: oi, tudo bom? Aí eu pergunto assim: como é que vocês conseguem viver nessa escuridão aqui? Eles falam: como assim escuridão? Vocês estão vivendo, tudo aqui é treva, tudo aqui é escuro, vocês não veem nada, não consigo ver vocês. Eu falo: como assim? Escuridão? Trevas? Ah, então vocês nunca ouviram falar que existe luz. Luz? O que é luz? Ah, gente, vocês não têm ideia do que é luz. Aí eu começo a descrever o sol, os raios do sol, o calor do sol. Gente, as cores, vocês não conhecem cores. A luz permite a gente ver as cores, o mundo é lindo. E falo do verde, do amarelo, falo do azul, falo do céu, e começo entusiasmado. E eles começam a ouvir aquilo e começam a ficar impressionados. Não é possível que existe essa dimensão, não é possível. E aí um começa a ouvir, fica entusiasmado, e fala com o outro que fica entusiasmado, e fala com o terceiro, com o quarto, e a notícia vai espalhando ali dentro, de que existe luz, e que luz é muito lindo, é maravilhoso. E nessa de passar um para o outro, eles acham uma pessoa que é mais limitado, mais burrinho, assim, não consegue entender. Eles estão lá: não, a luz, ele: o quê? Luz, raio, o quê? Não estou entendendo, não. Aí me chamam e falam: ô Carlos, é o seguinte, todo mundo está entendendo, mas esse aqui, tadinho, ele é mais fraquinho da cabeça, não está entendendo. Você podia me ajudar? Aí então eu uso todos os meus argumentos, mas não, a luz e tudo mais, mas não entende de jeito nenhum. Até que eu tenho uma ideia, falar: pera aí, tive uma ideia aqui, dá a mão aqui, vão comigo. E começo a subir aquela caverna, subo quilômetros. Ele falou: não, mas você não está me explicando. Fala: eu vou fazer um negócio que não vai tirar toda a sua dúvida. Finalmente eu saio da caverna e chego no sol, chego na luz. E ele se depara com a luz. Aí eu não preciso explicar mais, eu falo assim: ó, a luz é isso. Agora eu entendi. Agora eu senti o calor. É verdade. Se perguntar para essa pessoa, ele volta lá, explica a luz, ele vai continuar sem saber explicar. Porque ele não consegue falar direito, ele não consegue, a inteligência dele é pequena. Mas ele tem uma coisa que os outros não têm. Ele experimentou, ele viu. Experiência insubstituível com as coisas de Deus. Tem um texto da Bíblia que vocês conhecem, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, 9 e 10, Paulo fala assim: olha, eu lancei o fundamento como um prudente construtor. Lembra do texto? E ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, porque o fundamento é quem? O fundamento é Cristo. Mas é muito importante esse primeiro ponto. Por quê? Porque nós não podemos ter medo de questionar a experiência. Tá? Esse assunto fundamento, você vai ver aí em 1 Coríntios 3, não dá tempo para a gente ler todo o capítulo, mas é um capítulo que o apóstolo está ali repreendendo a igreja, a princípio, né, que havia ali uma carnalidade entre eles, preferência ministerial, uma confusão entre os irmãos, e ele a princípio fala assim, de uma lavoura, não é? Ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E ele falou: nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento.
Porque o pessoal estava brigando lá entre eles sobre que gostava mais desse que aquele. Ele falou: gente, vocês estão brigando pela coisa errada, né? Quem somos nós? Depois ele fala: lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aí ele muda a figura, não fala mais de lavoura, agora ele fala de edifício e diz: eu, como um prudente construtor, lancei o fundamento, e o fundamento é Cristo. Essa questão de fundamento, irmãos, não é um detalhe, tá? Fundamento em uma obra não é decoração, não é parede, não é telhado. O fundamento é a parte mais importante de uma obra. Fundamento não se muda, certo? Você constrói, depois de construído, você pode, com o tempo, você vai ter que fazer reforma, você muda a parede, você muda a pintura, você muda a janela, você muda telhado, decoração, pode ir mudando, mas tem uma coisa que não muda: fundamento não muda. Inclusive, a casa existe enquanto tiver bem o fundamento. Se tiver problema no fundamento, desaba. É assim no reino de Deus. Pois bem, quando o texto de 1 Coríntios 3,10 fala que o fundamento é Cristo, nós precisamos, de certa forma, sintonizar com o que a gente aprendeu em Atos 2:37 a 39. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Historicamente, nós aprendemos que fundamentar é ensinar esses temas, que está em Atos capítulo 2. Existe alguma contradição com o que Paulo está falando? Não, não tem contradição. A gente apenas precisa entender que o arrependimento é parte do fundamento, porém não é o próprio fundamento, concorda? Quando você chega numa obra, aquele canteiro de obra todo cercado, e está se construindo um prédio grande ali, aquele movimento de muita gente trabalhando, máquina entrando e saindo, poeira levantando, se depois de alguma semana, duas, você pôr a cabeça por cima ali daquela cerca, né? Você vai reparar lá dentro que eles estão cavando, buracos grandes, dependendo do tamanho, inclusive, né, do que vai ser, maior são os buracos que eles estão cavando. Quando você vê um buraco enorme, ou vários, lá naquela obra, o que você pensa? O que é um buraco? O que é um buraco, gente? Buraco é um espaço cheio de nada, concorda? Ou seja, um buraco foi tirado alguma coisa, foi tirado algo que tinha ali, foi levado para outro lugar, jogado no lixo, transformado em entulho, e ficou vazio, ficou um espaço vazio. Agora, aquele espaço vazio é para quê nessa obra? Para lançar o concreto do fundamento. Ou seja, o espaço não é o fundamento, mas sem ele não pode existir fundamento. Então, o arrependimento na nossa vida, ele é quando nós abrimos espaços, quando nos rendemos incondicionalmente a Cristo, como você já sabe. Aí, é importante se ter a experiência, porque falar de arrependimento não é tão difícil. Tem uma definição de arrependimento que eu guardo ela desde os meus 19 anos de idade. Arrependimento é uma profunda mudança de mente e coração, que nos leva a deixar de lado todo o pecado que conhecemos e desistir de governar nossa própria vida independente de Deus. Para mim é uma definição perfeita de arrependimento. Eu sei isso. Mas aconteceu comigo? Aconteceu? Não dá para errar aqui, tá bem? Dá para saber se aconteceu? Essa pergunta é importante. Por quê? Conhecimento tem evidência. Sabe qual é a evidência só de conhecimento? Que a Bíblia fala?
A evidência do conhecimento sozinho, Paulo fala, o saber ensoberbece. Então, conhecimento sem experiência tem evidência, a evidência é soberba. Deus nos livre, né? Agora, quando existe experiência com o conhecimento, aí existe fruto, tá? Um fruto. No caso de arrependimento, que é o que estamos falando, alguém experimentou arrependimento, qual é o fruto? Tanto que o apóstolo João Batista, ele exigia isso. Quando ele falava de arrependimento, ele exigia evidência, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Ele estava justamente falando assim, não é conversa. E aos religiosos ele fala assim, não fica falando entre vocês que tudo está certo, que nós temos por pai Abraão. Deus pode pegar essas pedras e transformar em filho de Abraão. Não, mas Deus quer evidência e fruto de arrependimento. E ele falou, o fruto, ele se evidencia na vida. E nos exemplos que ele foi questionado por soldados e tal, ele disse o que devia acontecer. Uma vida de piedade em resultado. Pensando em nós, qual é a maior evidência de arrependimento que um ser humano pode manifestar? A evidência é quebrantamento. Quebrantamento. Quebrantamento é o contrário da soberba, porque arrependimento trata com o problema, com a semente de Satanás. A semente de Satanás é a soberba, a arrogância, o elevar-se. O arrependimento é voltar para o lugar de humilhação, de dependência, de não querer ser igual a Deus mais. É romper com as trevas. Por quê? Quando a gente se arrepende, você rompe. O arrependimento trata com aquilo que é eu posso dizer, é o maior problema nosso. Nosso maior problema é a necessidade de reconhecimento que a gente tem. Não é assim? Não vem dizer que você não gosta de aparecer, porque geralmente a gente gosta de aparecer, concorda comigo? A gente gosta. A gente gosta de aparecer pelo menos um pouquinho. Que alguém nos note. Puxa vida, se você fez algo e correu o risco que ninguém notou, você dá até uma tossidinha ali para ver se alguém percebe. A gente gosta de aparecer, essa é a verdade. A gente gosta de elogio, a gente tem a necessidade de ser amado. E o arrependimento tem o poder de tratar isso, tá? De maneira que você não precisa mais o reconhecimento como combustível da sua existência. É claro que isso é mais intenso em uns que em outros, tá? Tem uma pessoa que tem intensidade 10, o outro para 6, 5, mais 0, eu acho que ninguém é nisso aí não, tá? Essa é a verdade. Jesus não precisava de reconhecimento, não é assim? Não tinha necessidade, não procurava, porque nem tinha necessidade disso. Então, o arrependimento põe esse coração em nós, nos quebranta. Dizem que tinha um fazendeiro, que viveu lá na fazenda dele por muitos anos, um homem incrédulo, arrogante, que adoeceu. E quando ele adoeceu, ele se lembrou de um empregado lá, dentre os funcionários dele, que era crente. E esse camarada viveu a vida ali, por muitos anos, era um bom funcionário, crente, e ele vivia fazendo piada com a fé desse homem. Mas agora que ele sentiu que estava ficando doente, mais velho, ele pensou, meu Deus do céu, um dia eu vou morrer. E se esse camarada vive falando aí,
Eu vi ele falando a vida inteira que Deus existe, que nós vamos prestar conta da nossa vida a Deus, somos pecadores, estou perdido. Mandou chamar o irmão e falou: fulano, é o seguinte, eu ouvi você falar a vida inteira aí que somos pecadores, que vamos ser julgados, que vamos ter que prestar conta a Deus. Me responde, se eu quiser ter os meus pecados perdoados, o que eu devo fazer? O irmão falou: bom, se você quer ter os seus pecados perdoados mesmo, você tem que ir lá no curral das vacas, se ajoelhar na lama fedorenta das vacas, e Deus vai te perdoar. O quê? Longe disso. Se existe um Deus, Ele não vai querer isso de ninguém. Eu posso ajoelhar aqui, se for o caso de ajoelhar, por que não? Tem que ir lá no curral, de jeito nenhum. Te chamo aqui depois de anos para falar de Deus, vai falar um absurdo desse, mandou o irmão embora. Só que depois ele foi no médico, descobriu mesmo que estava muito doente, que não tinha mais o que fazer, com o câncer espalhado pelo corpo inteiro. Ele voltou, o médico mandou ele embora. E ele foi piorando e mandou chamar o irmão novamente. O irmão chegou, falou: ô fulano, você estava brincando comigo, não estava? Aquele negócio de curral das vacas, lama, você estava brincando, né? Eu posso ajoelhar aqui, para Deus me perdoar? O irmão falou: não, você tem que ir lá. Mas para quê? Não posso fazer isso. Meus amigos, meus vizinhos, meus parentes vão pensar que fiquei desesperado, porque vou morrer, estou fazendo coisas loucas. Eu quero, olha, não sei se você sabe, eu vou morrer, e eu preciso acertar minha vida com Deus. Não, é no curral das vacas. Ele falou: não dá para fazer, e foi embora. Só que foi se apressando aquele processo, ele ficou em terminal, mandou chamar o irmão de novo e falou: olha, por favor, eu não estou conseguindo mais me levantar sozinho, preciso de ajuda, me ajuda ao curral, me ajuda até aquela lama, eu apoio você, eu vou lá, eu vou me ajoelhar naquela lama, sim, eu vou pôr meu rosto naquela lama, porque eu não tenho outra coisa que seja mais importante na minha vida do que ter certeza que meus pecados estão perdoados. Aí o irmão olhou para ele e falou: bom, agora deitado mesmo, você pode pedir a Deus perdão e Ele vai te perdoar. Irmãos, a experiência de arrependimento leva o ser humano a esta atitude, amém? Está resolvido aqui dentro, e não está resolvido para um momento, não está resolvido como quem faz um vestibular e passa na prova, para depois esquece. Arrependimento é a atitude que se toma para o resto da sua vida. A pergunta é: você tem evidência de arrependimento? Há evidência? Não importa quanto eu fui quebrantado, eu vivo quebrantado? E isso manifesta-se diante de Deus somente? Não. Se manifesta principalmente entre os irmãos. Você resiste ainda ao tratamento? Se resiste, tem um ponto de interrogação sério na experiência. Amém? Pois bem, é importante que se tenha evidência de arrependimento para que se tenha evidência do fundamento. Por quê? Porque, como todos aqui sabem, se foi as águas sem o espaço, vazio, não tinha onde lançar fundamento. Porque quando se vai a Cristo, e se tem Cristo, tem evidência. E como tem evidência, gente? Por quê?
Porque ter Cristo é nascer de Deus. Isso traz evidências extraordinárias. Uma delas está em 1 João 3,6, que fala: olha, o que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Deus gera na sua espécie. Amém? Deus gera na sua espécie. Então, alguém que nasceu de Deus evidencia a vida de Deus. Acho que vocês me ouviram falar isso muitas vezes, né? Boa parte de vocês, isso que eu estou repetindo hoje. Quando um bebezinho nasce, não se exige nada dele, a não ser que chore. Ele não precisa ser bonito, geralmente não é. Ele não precisa agradecer a mãe na hora que nasceu: oh, mamãe, obrigado, não. Ele não precisa falar nada, ele não precisa dar um passo, ele não precisa dar um sorriso, não precisa nada, só chora. Não se exige nada além disso. Se chorar, fico feliz. Por quê? Porque está vivo. Nessa altura, o que é importante? Todo mundo fica feliz, está vivo, tem saúde, graças a Deus. Beleza, vamos deixar para depois, né? Não se preocupar com isso agora não. Pois bem, esse bebê, apesar de ser dependente para tudo, ele tem algo que está nele, que faz a diferença. Ele tem vida, certo? Quem tem vida tem fome, quem tem fome come, quem come cresce. É assim. Então, quem nasceu de Deus tem vida de Deus ali dentro. O Espírito Santo está ali e clama pela vontade de Deus. Diz em Romanos capítulo 8, versículos 12 a 14, fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo está e evidencia dentro do ser humano, nascido de novo, o testemunho do céu. A vontade de Deus, tem ali um chefe interior que clama pela vontade de Deus. Existe então uma evidência sobrenatural, podemos usar até a palavra mística, não tem problema usar ela aqui. Temos uma experiência, tem uma evidência sobrenatural, mística. Temos dentro de nós uma presença, um chefe, que clama pela vontade de Cristo. O Espírito Santo é responsável por atualizar a cruz de Cristo em nosso caminho todos os dias. Não importa a renúncia de ontem, foi bom para ontem, haverá a de hoje, haverá a de amanhã, e esse chefe interior é que determina. O nascido de Deus tem esta evidência, ele tem vitória, ele ama a vontade de Deus, cumpre-se nele, Ezequiel 36, 25 a 27, eu vou aspergir água pura sobre você, você vai ficar purificado, vou te purificar de todas as tuas imundícias, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis os meus caminhos, guardeis os meus estatutos e os observeis. Não dá para enganar, né? Religião não consegue fazer isso, gente. Conhecimento só não consegue fazer isso. Então, sua vida evidencia isso? A experiência? Pois bem, nesse tempo estranho que a gente está vivendo, de pandemia, é importante nós abrirmos os nossos olhos nesse momento para pensar
considerar a importância da experiência na verdade e pensarmos assim: o que mais? O que mais eu preciso evidenciar? Em quais áreas eu preciso evidenciar experiência? Outra coisa que eu queria dizer ainda sobre isso, experiência, é assim: não importa quanta experiência tivemos no passado, a experiência do passado, ela é boa, ela é útil, se influencia a experiência no presente, amém? Porque existem pessoas que vivem um saudosismo. Poxa, aquela época, a gente orava de madrugada, a gente passava as noites em vigília, e a gente saía para pregar o evangelho pelos morros, no sol quente, e a gente puxa vida, parece que tudo aconteceu lá atrás. E curiosamente, se você viveu naquele tempo, você ia encontrar pessoas que naquele momento estavam falando isso também, que lá os dias anteriores aqui foram bons, lá atrás foram bons. Gente, o livro de Provérbios fala assim: não fale que os dias passados foram melhores, porque não é sabedoria falar assim, amém? Qual é o dia para a gente ter experiência? É hoje. Nós vivemos no tempo, o tempo é passado, futuro, presente e futuro, mas disponível mesmo é só presente. Não importa quanto fomos abençoados e fruto que demos no passado. E agora? Um dia eu estava com aquele irmão chamado Torben, que andou pelo Brasil uns 4 anos atrás, e ele falou uma coisa comigo e outros pastores, que eu engoli seco. Por quê? Porque ele falou a verdade conosco. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: ó, irmãos, eu falo isso com muito respeito a vocês, mas não importa o quanto vocês já fizeram para Deus no passado, a igreja vive com vocês hoje. Elas veem o que vocês fazem hoje. Não é assim? E é verdade? Eu falo a mesma coisa com você, não é só para pastor isso não, tá? É para você. Não importa o empenho seu do passado, a experiência que você teve, importa é o que você faz hoje. Hebreus capítulo 3 é tão forte na admoestação, fala: olha, vamos nos admoestar uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, porque senão você pode se endurecer no engano do pecado. Se hoje o Espírito falar, dá a resposta hoje. 2 Pedro fala: vamos buscar com diligência cada vez maior confirmar a vocação e eleição, porque fazendo isso você não vai tropeçar em tempo algum, ou seja, não é nem cair, nem tropeçar, porque a pessoa que tropeça, ela cata cavaco assim, pode ficar em pé, né? Mas o texto está falando: se você buscar com diligência cada vez maior, nem tropeçar você vai. Bom, por isso eu gosto de dizer o que Tozer falava: não existe ganhos definitivos no reino de Deus. A vida com Deus é uma clareira que a gente abre no meio do mato e que precisa ser mantida e ampliada. Se você para, o mato fecha aquilo tudo novamente. Tem pessoas que deixaram isso acontecer com a vida. Primeira área da nossa vida que precisamos ter vivo, na nossa relação com Deus. Minha pergunta: como anda a sua experiência na sua relação com Deus, no seu relacionamento com Deus? E relacionamento com Deus não tem segredo, não tem complicação. Para relacionar com Deus você precisa da oração e da palavra de Deus, e do jejum para dar uma turbinada boa eventualmente, não é assim? Não é? Como anda a sua experiência com isso? Olha, eu gosto desse texto que vocês, é porque quando a gente
Acho que a maioria aqui já cansou de me ouvir lá no passado, então muita coisa que eu falo, acho que eu já falei, né? Então vocês vão... Mas o texto que eu gosto de Levítico capítulo 6, versos 12 e 13, penso que é uma figura muito boa para falar da nossa relação com Deus. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Como está o altar da sua relação com Deus? Apagou? Fogo é um dos elementos da natureza, é um elemento estranho, diferente. Pessoalmente não sei que explicação se dá à consistência do fogo, certo? Mas importantíssimo na natureza. Fogo, dentro das escrituras, ele simboliza algumas coisas. Simboliza, é figura da presença de Deus, é figura de fervor, é figura de transformação, é figura de unção, de diversos, ele figura aquilo que há de melhor do mundo espiritual. Quando Deus se manifestou, como se estivesse recebendo o holocausto, como na consagração do templo, ou na consagração do tabernáculo, depois de construído, fala que veio fogo, e consumiu. Quando Elias oferece aquele sacrifício lá, junto àqueles profetas todos, vem fogo e consome o holocausto. Então representa poder, aceitação, tudo. E o texto aqui, aí eu creio que é uma figura importante para nós, fala assim, olha, tem um altar aí nesse tabernáculo que o fogo não pode se apagar, e para não se apagar, existe algo que é o sacerdote que tem que fazer. O sacerdote tem que colocar a lenha em ordem. O sacerdote não fabrica fogo, mas ele pode cooperar para mantê-lo aceso. A gente não fabrica fogo, fogo é essa presença, é a glória, é o que faz a diferença entre a religião seca e a experiência de graça, alegria, de tudo que há de sobrenatural. Só que o fogo, no contexto do que foi escrito aqui, porque hoje em dia, se a gente lê esse texto e tem em mente fogo, e na maneira que a gente consegue, a facilidade que a gente tem de conseguir fogo, não vai entender o que está escrito, não. Ele foi escrito num tempo onde conseguir fogo era difícil, não existia fósforo, não existia o botãozinho que você aperta assim no fogão e acende. Gente, fogo é difícil demais. Eu acho que o Helder, que é do bombeiro, sabe, né? Mas, né, como é que se consegue fogo da maneira mais artesanal, que tem que friccionar um elemento, uma madeira, não sei, com pedra, tem que produzir uma faísca, é difícil e demorado. Por isso, ele era orientado, não deixa apagar esse fogo, porque se você deixar apagar amanhã, vai demorar demais para você conseguir. É assim com Deus, sabia? Não pode deixar apagar, porque se apaga, pode demorar a acender de novo. Sua relação com Deus, como é que está a sua experiência com Deus hoje? Como é que está a sua vida de oração? Irmãos, o altar de relacionamento com Deus é de onde vem o contentamento da vida. É na nossa relação com Deus que nós conseguimos entrar numa ilha de graça. O milagre da graça vem ali. Oração de gratidão, oração de louvor, oração de intercessão, oração de quebrantamento, oração sem palavras. Deus escuta a oração sem palavra nenhuma. Deus atende o silêncio, quando isso expressa relacionamento e quebrantamento.
A oração e esse altar aceso tem o poder de orientar o coração e trazer consolo. De quem vive na terra, mas precisa ser orientado do céu. Esse é o desafio que nós temos aqui. Jesus uma vez, lá em Mateus capítulo 14, por ali, fala uma sequência de fatos que aconteceram com Jesus. Ele escuta sobre a morte de João Batista, ao que dá para entender, ele fica triste e vai para um lugar deserto, ele fica aflito, ele pensa, a leitura que eu faço, eu preciso ouvir o Pai, e vai para um lugar para ficar sozinho. Chegou lá, a multidão encontra ele, e ele serve a multidão, multiplica pães. Quando vai terminando o dia, parece que ele não suportava mais, e fala que ele compele os discípulos para ir para outra margem. A palavra compelir, do grego que está ali, é basicamente isso: sumam daqui, vão embora. E ele despede a multidão e acha força, depois de tudo isso, para subir a montanha. E ele subiu a montanha, não acho mais espiritual subir montanha para orar, tá bom? Mas eu acho que é porque ele falou, não é possível que alguém vai ter fôlego para vir aqui agora, Então, vou no lugar mais difícil possível. E ele foi e passa a noite orando a Deus. Só que Jesus não falou assim, vou fazer um alvo de orar a noite inteira hoje. Eu vou orar pelo menos umas 4 horas sem parar, marcada no relógio. Não, gente. Jesus precisava orientar a sua alma na presença de Deus, orientar o seu coração, ouvindo o Pai. Se resolvesse em 10 minutos, ele podia descer mais rápido, mas não foi, demorou mais. Não foi cansaço para um homem que estava trabalhando, talvez exausto fisicamente. Não foi cansaço nenhum, sabe por quê? Porque a nossa alma tem sede de Deus. Salmo 42, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nossa alma tem sede de Deus, gente. Jesus atendia esse clamor, e ele desce depois, lá pela 4ª vigília, ele desce, os discípulos ainda estão navegando para atravessar para outra margem, com dificuldade. E ele estava tão leve, que foi andando em cima da água, para alcançar os discípulos. Esse é um exemplo para mim muito precioso, de um altar aceso na presença de Deus. É muito importante, se na sua vida não há experiência hoje, não prossiga sem essa experiência, viu? Não negocia isso. Tem que ter experiência com Deus hoje, num relacionamento vivo, até para você querer ir para o céu. Sabe por quê? Outro dia eu vi essa frase e achei verdade, achei verdadeira. Assim, alguém que não consegue ficar 10 minutos na presença de Deus, vai querer ficar a eternidade perto dele depois? Como assim? Mas o diabo é que rouba isso de nós, sabia? O caminho de Deus está livre, amém? O véu foi rasgado, podemos entrar com ousadia, podemos ouvir sua voz. Eu dizia no início da introdução, falando dessas últimas experiências que tive com o Pai, momentos de luto que passei, e que às vezes ainda luto, nesse tempo, eu até orei a Deus, falei, meu Deus, eu preciso sofrer corretamente. Eu não queria sofrer errado, porque eu acho que a gente pode até sofrer errado, Então, tem um sofrimento que eu acho que é correto, é necessário, que precisa ser enfrentado. Mas quando o sofrimento é errado, não tem graça de Deus. Então, eu falei outro dia para uma pessoa que estava em luto, que perdeu alguém, e eu falei,
Enfrenta com gratidão, desde o primeiro momento, porque a gratidão atrai a presença de Deus. E tudo que você precisa agora é dessa presença. Então não entra nessa de ficar questionando Deus, não. Agradece a Deus, vai com o coração grato. E o Pai pega a sua mão e fica olhando para a mesma situação que você está olhando. Você não está só, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo. Ele está comigo. Me consola ali. Então, esta bênção de obter a resposta num altar aceso é diferente do que aquela pessoa que vive se relacionando com Deus na perspectiva de obter milagre. É diferente, gente. Porque obter milagre é quando você quer, vai para o monte, tem gente assim, né? Vai para o monte e ora, e ora, e ora, eu quero, e faz, Senhor, cura, 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 dá minha vitória. Nesses meios chamado do fogo, né, tem essas expressões, a vitória, a minha vitória, e a vitória é ficar livre do infortúnio, é ficar livre daquela pedra no sapato, ou daquele espinho na carne, né? Mas para quem relaciona com Deus, num relacionamento vivo, resposta de oração, não é um milagre desse jeito. Resposta de oração é ouvir uma voz, amém? Quando eu pergunto e falo com alguém, ele fala comigo, aí ele me respondeu, eu tenho uma resposta. O apóstolo Paulo fez isso, o tal do espinho na carne, orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele obteve a resposta? Obteve, obteve. Sabe qual foi a resposta? A voz de Deus. Ele falou, Ele me disse, a minha graça te basta. Está respondida a oração? Amém? E aí, ele experimentou o quê? Minha graça te basta, milagre da graça, de boa vontade. Eu vou ficar feliz, eu vou me regozijar no sofrimento, porque não importa a circunstância, importa esse milagre que me sustenta. Um altar aceso tem o poder de nos manter em estado de graça, viu, irmãos? Seu relacionamento é vivo com Deus, está te dando experiência hoje? Se o altar estiver apagado, e você está ouvindo com sinceridade hoje, insiste um pouco mais, amém? O fogo vai vir, vai acender. É preciso também não é a palavra desaprender, é preciso se libertar da forma moderna, de coisas rápidas. Deus não fala com gente apressada, não fala. Tem detalhes na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, Moisés subiu ao monte, o Monte Sinai, quem via de cá, via fogo para todo lado, ele sobe e fica lá. Não sei se você já reparou, está escrito assim, no 7º dia falou o Senhor com Moisés. Acho que a maioria de nós descia no 4º dia, mas isso não vai dar certo não vai dar em nada isso aqui. Tem Jeremias, quando o povo busca, lá no final de Jeremias, quando o povo fala, busca a Deus a nosso favor, ele foi buscar a Deus, fala, no 10º dia veio a palavra do Senhor a Jeremias. Gente apressada, sabe o que ela precisa? O que ela vai fazer? Vai ouvir pregação, vai ler livro, quando muito, vai ouvir um pregador, essa mensagem é boa para você, porque nós queremos, sabe o quê? Que alguém faça por nós, que alguém escute a Deus por nós, que alguém nos fale o que a gente tenha que fazer, e que não tenha erro. Eu quero que alguém me diga uma palavra de Deus, e que me dê o céu como garantia, porque eu quero viver uma vida que não me dê muito trabalho. Essa terceirização produz morte. Então a minha proposta aqui hoje de uma relação viva com Deus é romper com esse tipo de coisa, amém? É romper com isso e falar, não, eu e Deus, Ele fala
comigo. Eu quero a palavra que seja viva, e para ter a palavra que seja viva, é necessário palavra que esteja escrita. Palavra que está escrita na Bíblia, nas Escrituras, é alimento, porém não pronto ainda. Quando você está abastecido a sua casa de comida, lá tem as latinhas, os pacotes e as latas de alimento lá dentro do armário, não é assim? Ah, vamos almoçar? Vamos. Por acaso você pega o arroz, como ele está lá no pacote, e coloca no prato? O feijão, conforme ele está na lata, coloca no prato? Uma coxa de frango congelada e põe dentro do prato para comer? Não é assim que faz. Aquilo é alimento? É. Mas está pronto? Não. Tem processo. Você tem que pegar aquele alimento, tem que acender o fogo tem que estar presente, por isso fogo é elemento de transformação, não é? Sempre que se fala em fogo, transforma o ouro, purifica o ouro, transforma o minério em aço. O fogo é um processo de transformação. Você pega a comida crua e leva ao fogo, demanda tempo, tempero, habilidade. Depois de meia hora, 1 hora, está pronto, mas você tem que ter a paciência de esperar, de fazer. Ah, é melhor pegar uma lata, abrir a lata com a comida pronta, vai mais rápido. Então eu vou no YouTube e vou ouvir uma pregação, porque eu vi que tem um pregador muito bom, vai lá e abre a lata. Oh, meus irmãos, não é que eu estou desmerecendo as pregações, mas a gente não pode viver de enlatado. Enlatado mata a fome eventualmente, mas adoece. Essa experiência de pegar a palavra, por meio da oração, da meditação, de um altar em chamas, de uma alma sensível, tem o poder de transformar a palavra escrita em palavra viva, que transforma. Isso produz relacionamento com Deus, porque aí eu posso dizer: Deus me falou, ardeu aqui dentro, transformou a minha vida. Amém? Não negocia isso. Então a minha pergunta hoje é: o seu altar está em chamas hoje? Está produzindo experiência agora? Porque senão, você corre risco, um risco muito grande, risco inclusive de morte, tá? Não negocia. Nós, nesse momento que estamos vivendo no mundo, e aquele que estamos prestes a entrar, eu pessoalmente creio, que Deus vai preservar um remanescente, que tem o seu altar aceso. Expressão das virgens prudentes. Amém?